Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, 23/5/2023. Estamos aqui em nossa sede da Assembleia de Deus Missão aos Povos, Uberlândia. Uma reflexão da palavra de Deus para nós. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim: E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja Deus por esta palavra, que é a santa e eterna palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Paulo está ensinando, instruindo a igreja de Coríntios acerca da contribuição, acerca do prazer, da alegria de contribuir com o reino de Deus, de contribuir com a obra de Deus, de investir no reino de Deus, de semear. E ele começa dizendo, digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Meus irmãos, irmãs, obreiro, quem ouvir essa pequena reflexão, é um princípio básico, é uma lei criada por Deus, a lei da semeadura. Não tem muito segredo, mas é vivida por poucos. Quem pouco semeia, pouco colhe. Isso serve para todas as áreas da vida, para a área natural, para a área material, para a área espiritual, para a área financeira, todas as áreas da vida. Se você semear muito, investir muito, vai colher muito. Se plantar 10 mil pés de milhos, vai colher uma colheita de 10 mil pés de milhos. Se plantar 1 milhão de pés de milhos, vai colher no nível de 1 milhão. E no mundo espiritual não é diferente. Só que o que nós percebemos como pastor e vemos é que muitos querem colher muito, querem ter muito, mas semeiam pouco, muito pouco ou quase nada. Então não tem como, irmão, irmã, você colher muito sem semear muito. Quer colher muito? Quer receber muito? Semeia muito. Semeia em abundância e você vai colher em abundância. E ele diz assim, o que semeia em abundância ceifará. Isso é a palavra de Deus. E ele diz no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é por imposição, por obrigação, forçosamente, não. Tem que ser espontâneo, tem que partir de mim, tem que partir de você. Tem que ser, além de ser espontâneo, partir de dentro de nós, não pode ser com tristeza. Se você está ofertando, dizimando com tristeza, murmurando, dizendo, esse dinheiro daria para comprar um carro, esse dinheiro daria para comprar uma camisa, esse dinheiro eu compraria 1 quilo de carne, então pare, porque a sua oferta não está sendo aceita pelo céu. E o segredo da oferta, do dízimo, não é ser aceito na terra, é ser aceito no céu. Se o céu receber a sua oferta e o seu dízimo, o céu recompensará, retribuirá 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Deus retribui porque Ele é obrigado? Não, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Então, Ele sempre vai dar mais para nós.
quando você for somar, colocar na ponta da caneta, você vai perceber que no final, sempre Deus nos dá mais. Em tudo e em todas as áreas. Então você não pode ofertar, dizimar, com murmuração, com reclamação, com choro, com tristeza. Não. Então, se vai contribuir, decidiu dar dízimo, decidiu ofertar por obediência a Deus, por obediência à sua palavra, por gratidão, então faça com alegria. Deus se alegra, Deus se regozija com aquele que faz com alegria, com prazer. Alebachuri canta lamahai. Faça com prazer. Nada obrigado presta. Um aperto de mão, um abraço, um beijo, nada obrigado presta. Isso tem que ser espontâneo, tem que ser de verdade, tem que ser com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Muito bem, meus irmãos, o dinheiro é uma semente. O dinheiro é uma semente. Devemos semeá-lo em vez de armazená-lo. Até porque ninguém vai levar nada. Tá cheio de milionários que não sabem o que fazer porque a vida está chegando ao fim e é tanto dinheiro que eles têm que eles não sabem o que fazer. E não semearam no reino de Deus, na obra de Deus. E vai ficar tudo aí para as pessoas gastar à torta e à direita. Então, devemos semeá-lo. O dinheiro nosso deve ser semeado ao invés de ser armazenado. Então, semeia na sua família, semeia na sua casa, semeia na igreja, no reino de Deus, nas construções da casa de Deus, na obra missionária, no envio de pastores, no envio de missionários. Semeia. É o melhor campo de investimento, é o reino de Deus, é a obra de Deus. Então, ao invés de ficar guardando demais, investe nas coisas de Deus. E o Senhor te dará muito mais em abundância. Quando você descobrir isso, você vai ver que vale a pena. A semente que se multiplica não é a que comemos. A semente que se multiplica não é a que comemos. É a que nós semeamos. Porque ela terá recompensa. É a lei da semeadura. Você semeia, você ara a terra, prepara, semeia, e no tempo certo ela cresce e vem a colheita. Glorificado seja Deus. Mas eu já contei para muitos e vou contar novamente aqui. Eu estava numa loja, quando tinha o Ricardo Eletro, em Belo Horizonte, quando morávamos lá. Eu estava numa loja e duas mulheres na minha frente. Uma ganhou um brinde e a outra diz: por que você não dá para aquela pessoa que você conhece? Ela diz: ninguém me dá nada. E naquele momento o Espírito de Deus falou no meu coração: ela não ganha nada porque também não dá nada. Então, às vezes você está choramingando que ninguém vai no seu aniversário, que ninguém te dá uma camisa, ninguém te dá uma meia, ninguém te dá um abraço, mas você também não faz isso para ninguém, não faz isso com ninguém. Você não tem coragem de dar uma meia para alguém, você não tem coragem de dar um copo de leite com café para alguém. Começa a semear e as pessoas também semearão na sua vida. É um princípio bíblico de Deus. Semeia, não só financeiramente, ajude o próximo, abençoe o próximo. Então, ela não ganhava nada porque também não dava nada. Será que você não está ganhando nada porque você também é um miserável e não dá nada para ninguém e só fica murmurando e reclamando da vida? Começa a semear na vida das pessoas
Quer que alguém vá no seu aniversário? Vá no de alguém. É um princípio. Jamais devemos comer todas as sementes. A Bíblia fala para nós em João, capítulo 12, e o versículo de número, João 12, versículo 24, olha o que a palavra de Deus ela diz: na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muito fruto. Então não podemos comer todas as sementes. Não podemos comer todas as sementes. A viúva pobre semeou 2 moedas. Mateus capítulo 12, versículo 41 e 44. Mas os outros estavam ofertando o que sobrou, talvez cheio de orgulhos. Eu que sustento essa obra, é eu que ajudo essa obra, é o meu dinheiro que mantém os pastores. Se faltar, essa igreja entra em tragédia, entra em declínio. Não, Senhor, não fala uma loucura dessa. Quem sustenta a obra de Deus é Deus. Quem sustenta os pastores de Deus é Deus. Ele usa os homens, ele usa a terra, mas quem provê e sustenta é Deus. É Deus. E se você está sendo usado para sustentar a igreja, a obra de Deus, pastores, missionários, glorifica a Deus, porque Ele ainda te deu esse privilégio e oportunidade de ser parceiro dele nesta obra. Mas você não é o sustentador absoluto. O sustentador absoluto é Deus. Mas aquela mulher deu de coração espontâneo tudo que tinha, e de verdade o céu recebeu a oferta dela. E Jesus diz: a maior oferta da noite foi daquela viúva, porque foi sincero, foi verdadeiro, foi com alegria, foi por obediência, foi com o intuito de sustentar e prover a obra de Deus. Então faça com alegria, com amor e de verdade, e não para aparecer. Então a viúva pobre semeou 2 moedas, e sua colheita é conhecida no mundo inteiro. No mundo inteiro, porque está na Bíblia. Nós temos que anunciar e pregar isso. Eu estou falando. Quantos anos passou isso? Estamos falando até hoje. A Bíblia fala aqui, para encerrar, Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo de número 11, e o versículo 23 e 24, diz assim, olha que lindo: o desejo do justo é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedade. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Quanto mais se dá, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generosa, provedora, semeadora, abençoadora, prosperará, diz a Bíblia, e aquele que atende também será atendido. E para encerrar de verdade essa reflexão, Lucas 6,38, dá e dar-se-vos-á, medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quanto mais você doa, mais dá, mais semeia, mais contribui, mais Deus transforma em bênção, em provisões e prosperidade na sua vida. É um princípio da palavra de Deus. Que eu e você tenhamos uma alma generosa para ajudar, para contribuir, para abençoar, para semear na vida dos que estão ao nosso redor, precisando ou não. Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, vai semeando, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos tempos, você vai colher, vai comer as bênçãos de Deus. Seja um semeador da obra e do reino de Deus. Deus te abençoe, não seja um pão duro, um miserável, seja um coração aberto e semeador nas coisas de Deus. Um abraço.